Olá, seja muito bem-vindo a esse tempo dedicado a Deus. Você sabe o quanto Deus é bom e o quanto é precioso estar na presença dEle. Nós estamos lidando há semanas, meses já, nesse cenário de crise, de pandemia, de isolamento social. Nós estamos no nosso estado, na nossa cidade, experimentando o início de novos bloqueios do isolamento, um cenário que tem nos surpreendido, queridos. Estamos vivendo dias difíceis de incerteza, mas é muito precioso quando nós podemos nos colocar diante de Deus, cantar louvores a Ele, ouvir a voz dEle, falar com Ele. Eu quero te convidar a aproveitar esse tempo. Talvez você vai assistir esse vídeo em um momento, outros em outro momento, não importa. Faça dessa ocasião uma ocasião de interagir com Deus. Somos uma geração muito ansiosa, muito preocupada e muito desatenta. Mas eu quero te convidar, invista tempo com Deus. E eu espero que esse tempo proposto contribua nessa tarefa. Espero que Deus te abençoe. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, a tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver
recompensa e a tua glória vive em mim. Minha recompensa e a tua glória vive em mim. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Vem me limpar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser, que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Lá do alto céu, o avivamento vem, a começar em mim, indo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Nesse momento, queridos, vamos tomar um tempo de oração, entregando a Deus a nossa vida e suplicando a direção no tempo de reflexão. Oremos. Amado Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento tão precioso. É muito bom, Deus, chegar diante da Escritura. É muito bom, Pai, poder ouvir a Tua voz e, de alguma forma, Pai, poder aprender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu rendo graças, Deus, pela vida de cada pessoa que está participando, Pai, desse tempo de instrução bíblica. Eu não quero, Deus, ser a voz que fala e que expressa as próprias ideias e opiniões, não, Deus. Eu quero ser um canal do Senhor
E assim eu peço, Pai, fala comigo, fala com essas pessoas que estão ouvindo e que a repercussão, ó Pai, desse aprendizado, que ela possa ser percebida, Pai, na nossa prática diária. Oramos pedindo a iluminação do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Foram alguns meses e nós fizemos uma grande jornada, uma grande peregrinação através das cartas aos Coríntios. Queridos, mesmo antes da pandemia e do isolamento social, do fechamento do templo, nós já estávamos falando das cartas aos Coríntios. E hoje nós chegamos no nosso último episódio, no nosso último capítulo desse assunto. E eu, por muitas vezes, me senti, de alguma forma, preocupado ou constrangido, com medo de que os assuntos fossem repetitivos. E, por vezes, eu tenho falado do contexto, tenho tentado mostrar como que a palavra se aplica naquele cenário. Porque a preocupação sempre é de instruir ao mesmo tempo em que há aconselhamento. E hoje, concluindo essa etapa, eu reconheço, irmãos, que as cartas aos Coríntios, elas deixam um legado para nós. Um legado de preocupação, onde uma igreja, uma comunidade religiosa, numa cidade importante, uma comunidade que cresceu e que teve abundância de dons e recursos, como aquela comunidade falhou na missão cristã. E quando eu falo na missão cristã, eu não estou falando essencialmente da evangelização, mas eu estou falando sobre a missão de viver a fé, de ter uma espiritualidade saudável. A igreja de Corinto foi privilegiada pelos colaboradores que teve, pela localização e pelos recursos. Mas, na prática, eles falharam no crescimento e no amadurecimento espiritual. E nesse momento, considerando tudo isso que a gente já ouviu, é importante que nós abramos a Bíblia no último capítulo e nós vamos ler o texto e ver uma lição preciosa de encerramento dessa jornada. Leia comigo o capítulo 13 de 2 Coríntios. Esse capítulo diz a seguinte palavra: Esta é a terceira vez que vou ter convosco. O apóstolo Paulo dizendo: Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos mais, que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados. Mas espero, reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer e vivam em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos mandam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo
e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos. Queridos, último capítulo, últimos trechos de uma carta altamente emotiva e pessoal. Essa carta foi escrita pelos anos 50, pensando que aproximadamente 15 a 20 anos após a morte de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, fundador da igreja de Corinto, ele precisa escrever aquela igreja. Ele já tinha escrito anteriormente, ele já esteve naquela comunidade 2 vezes. Mas Paulo enfrentava um momento muito difícil no relacionamento com aquela comunidade. E quando nós chegamos nesse último trecho desse livro, nós vemos que no encerramento, Paulo ele fala de uma forma muito direta, como quem adverte. Ele fala, olha, lidamos com problemas até aqui. Existem pessoas que se opõem ao meu ministério, à minha reputação. No fim, não são apenas opositores de Paulo, mas são opositores de Cristo, do Evangelho, da Igreja de Cristo. E Paulo fala, eu vou até aí. E quando eu chegar na igreja, nós vamos acertar contas. E Paulo também, junto com a advertência, ele faz uma exortação quando ele diz, eu quero que vocês entendam o nosso desejo, o meu desejo e daqueles colaboradores que se importam. Paulo mostra qual era a intenção dele. Não sei se vocês observaram como que o texto tem alguns verbos interessantes. O verbo examinar, o verbo provar, o verbo aperfeiçoar, o verbo consolar, alegrar, exortar, são verbos que estão embutidos no texto. E quando Paulo fala deles numa forma imperativa, Paulo está mostrando qual era a exortação e qual era o desejo do coração dele para aquela comunidade. Sabe de uma coisa? Paulo queria que aqueles cristãos examinassem a própria vida, olhassem para si, para que eles pudessem provar o caráter, a fé, as motivações deles, para que de alguma forma eles pudessem aperfeiçoar. Paulo disse isso no texto, que o pedido deles era o aperfeiçoamento da igreja, ou seja, o amadurecimento, a semelhança cada vez maior com o nosso Deus e com Cristo, por meio de uma atitude madura, completa e sensata. E alguém diz assim, Tiago, mas por que Paulo então fala disso tantas vezes? Bem, se você conhece o contexto da carta, o contexto da igreja de Corinto, você vai ver que eles estavam muito descuidados. A igreja estava vivendo um momento onde entre si e com a igreja de forma geral, eles estavam em um grande conflito. Estavam tendo problemas perante a lei uns com os outros, estavam com divergência de opinião, estavam julgando uns aos outros, estavam se atacando mutuamente, ao mesmo tempo em que estavam tolerando pecados e práticas ruins. E sabe o que Paulo termina dizendo? Ele fala, cristãos, parem de olhar, parem de tentar reprovar o outro e comece a olhar cada um para si mesmo, para que cada um faça uma autoanálise, um autoexame, e mediante essa análise, cada um possa se aperfeiçoar e amadurecer. Eu creio, queridos, que esse cenário que Paulo descreve, ele é importantíssimo. O apóstolo disse no versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Olha como que é interessante. Aqueles cristãos estavam provando Paulo, examinando Paulo, como um juiz analisando o caráter, a conduta de alguém. De alguma forma, ocupando uma posição arrogante da qual eles não eram dignos. E nenhum cristão é.
tentar julgar outro, condenar outro. Eles estavam fazendo isso o tempo todo. E Paulo, quando chega no último capítulo, ele diz: cada um olhe para si. E no final do texto, ele diz: aperfeiçoai-vos, consolem uns aos outros, vivam em paz e se amem mutuamente. Queridos, eis aqui uma mensagem muito necessária. Se o povo de Deus espera de fato ser capaz de ter uma espiritualidade saudável, um relacionamento saudável com Cristo e uns com os outros, é urgente, imprescindível que cada um faça um autoexame da própria vida, do próprio caráter, da moral, da vida espiritual, emocional, que cada um avalie a vida, a própria vida. Exige coragem, exige humildade, exige de fato uma das virtudes mais essenciais para que alguém se torne um discípulo de Cristo, uma atitude de humilhação e de arrependimento. E aquele que não faz uma autoanálise certamente caminha para a ruína. Sabe de uma coisa? Essa palavra ela é muito necessária para nós. Eu não sei se quando eu falo isso pode parecer algo que está distante de nós. Como se parecesse que tem a ver com Corinto, não tem a ver comigo. É outra época, é outro povo, outro cenário, mas se você está ouvindo essa palavra, eu creio que Deus, de alguma forma, Ele quer acessar o seu coração e o meu coração. As lições que foram dadas ao povo de Deus em outras épocas. Essa lição é muito importante para nós, porque somos pessoas como eles, estamos diante do mesmo Deus, do mesmo Cristo, da mesma missão, da mesma palavra, vivemos no mesmo mundo e a natureza humana é igualmente corrupta. E eu quero começar a mostrar para você, trazendo esse texto para a nossa realidade, que a maioria de nós evita um autoexame. A maioria das pessoas evita, foge de ser analisado. Já parou para pensar nisso? Como é típico de nós evitarmos tudo aquilo que pode nos tirar da nossa zona de conforto. É nossa tendência querer evitar aquilo que pode revelar em nós necessidades, problemas, enfermidades e desvios que nós gostaríamos que ficasse bem no cantinho. É como alguém que evita a todo custo fazer um exame médico, por exemplo, ou um exame de rotina, o check-up. Não quer ir ao médico, tirar o sangue, coletar o material necessário para fazer o exame necessário, porque não quer. Tem medo, evita, fala, não, eu não vou. Porque sabe que se fizer um exame, se for analisado, é possível que encontre algo errado, algo que confronta a vida, que vai exigir uma mudança radical. E a maioria de nós foge desse exame, dessa análise. E queridos, se um check-up de saúde é necessário, muito necessário, é um autoexame da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, da nossa vida relacional, da nossa vida profissional, por que não? Você consegue entender isso? Olha como é importante. É importante que nós evitemos esse erro natural do ser humano de fugir da análise. Mas existe um segundo aspecto nisso. É que muitos estão fugindo dessa autoanálise, às vezes por medo, mas por vezes também, porque vive uma vida tão agitada, é tanto ativismo, tanta ocupação, tanta aceleração, que a pessoa parece não ter tempo, não ter a oportunidade de pausar para isso.
Sabe de uma coisa? Uma vida ativista demais, ela traz grandes perigos, porque não dá a oportunidade de fazer uma pausa para refletir, analisar o curso e ver se a vida está em condições de seguir viagem. É um exemplo simples, mas um veículo precisa de uma pausa para manutenção. Aparelhos do dia a dia precisam de manutenção. Se nós queremos fazer uma viagem com o nosso veículo, por exemplo, a gente logo entende que é necessário parar, avaliar, examinar as condições, fazer mudanças, fazer ajustes, corrigir, trocar algumas coisas, para que aí possa ser feita uma viagem segura. Será que com a nossa vida não seria a mesma coisa? Será que simplesmente nós vamos deixar a máquina girando o tempo todo? É tanto ativismo, tanta ocupação, tanto tempo, é tanto estresse, é tanta coisa tomada, que alguém vai dizer, olha, eu não faço pausas para reflexão. Sabe? Algumas pessoas costumam evitar ações importantes, porque não têm parado para uma análise. Se por um lado é desconfortável ser examinado, por outro lado, excesso de ação, excesso de atividade pode ser inimigo da pausa, do tempo de reflexão, do tempo de observação, para que problemas sejam corrigidos e para que o rumo seja traçado de forma saudável. Mas existe um terceiro aspecto nisso, que é um dos piores, eu entendo. Nós nos ocupamos demais em examinar o outro. Queridos, isso que eu acabei de dizer, certamente você pode ver na sua realidade, no seu cotidiano e no meio onde vive. Nós não queremos ser analisados. Às vezes nós não queremos tomar tempo para isso, para avaliar nossa vida, nossas escolhas, nossos hábitos, nosso vocabulário, nossa profissão. Por vezes nós ignoramos isso. Simplesmente vamos vivendo como uma máquina em movimento que nunca é parada para ser analisada. Queremos isso. Mas é interessante que nós fazemos análise do outro. Gostamos de olhar o outro. Gostamos de analisar a vida espiritual, moral, profissional, relacional, a vida do outro. E com frequência nós observamos como que a pessoa age tão focado no que o outro faz, no que o outro fala, no que o outro não faz. E parece que para examinar a outra pessoa existe tempo. Sabe de uma coisa, queridos? A maioria das pessoas tem ocultado as próprias debilidades, tem deixado de reconhecer o fracasso em si mesmos, porque estão olhando demais outras pessoas. Falo pessoalmente. Já presenciei isso algumas vezes, e uma é mais viva na minha memória, andando num ônibus, um homem bêbado, quase não conseguindo ficar em pé, falando como um bêbado, dizendo para uma pessoa que estava muito preocupado com um outro amigo, porque o outro amigo estava bebendo demais. Bem, isso não soa razoável, concorda? Bem, o problema era o mesmo. O problema estava nele. Mas talvez ele poderia dizer assim, não, eu estou bem, eu me controlo, eu sei o meu limite, mas eu estou preocupado com o outro, porque eu estou analisando o outro, vendo o outro. De alguma forma, pessoas que examinam demais o outro costumam projetar nelas dúvidas, ataques, juízos e condenações. Costumam dizer, aquela pessoa deveria ouvir isso,
Aquela pessoa deveria passar por aquilo. Ah, mas o outro. Quantas pessoas têm feito isso? Eu pergunto para você, é uma pergunta sincera, querido, de coração. Você tem evitado a autoanálise? Pense um pouco. Será que você tem feito pausas na sua vida para avaliar como está a sua estrutura, o seu funcionamento, a sua motivação? Talvez você tenha sido um ativista exagerado, que o tempo todo tão atarefado não tem sentado para meditar, para refletir, para observar a própria vida, não o outro, mas para olhar você mesmo. E quem sabe descobrir que seu corpo não está bem, que suas motivações estão erradas, que você adquiriu hábitos que não são saudáveis e que você não está na direção que havia planejado antes. Terceira pergunta: será que você tem agido como a maioria das pessoas, examinado demais o outro, apontando dedos, indicando falhas, indicando ações para outros, como quem tem tempo para julgar os atos dos outros, quando de fato não tem sido capaz de julgar a si mesmo? Eu tomo emprestado o versículo de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Ali o apóstolo Paulo mesmo diz: se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pense nessa palavra. Paulo está falando num contexto específico, mas é num contexto onde análise, observação de si, é uma mensagem clara naquele texto que fala sobre a ceia, a celebração do amor na refeição comunitária. Paulo ensina o autoexame. E ele diz: se nós fizéssemos um exame da nossa própria vida e constantemente colocássemos o nosso estilo de vida, as nossas motivações, as nossas convicções, tudo que envolve a nossa vida, se nós colocássemos isso sob observação e exame, provavelmente evitaríamos julgamento. Essa palavra é assertiva. Se nós fizermos pausas em nossa vida para analisarmos a nossa conduta, provavelmente evitaremos que outros apontem o dedo para nós e digam: você está fazendo isso ou aquilo. E certamente evitaremos o juízo do próprio texto bíblico, que quando é falado aponta falhas. E certamente, examinando e corrigindo, evitamos o juízo de Deus para falhas específicas que podemos estar cometendo. Querido, essa palavra, ela é dirigida à comunidade da fé. É uma palavra que convida a um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. Prove a si, para que talvez evite danos maiores e para que seja capaz de detectar falhas que podem ser corrigidas enquanto é tempo. Examine a você mesmo. Não perca seu tempo fazendo aquilo que Deus disse para não fazer. Lembra o que Jesus Cristo disse? Nós temos uma trave no nosso olho, como se tivéssemos uma grande tora de madeira em nós, que nós ignoramos porque não queremos fazer uma autoanálise. Mas nós conseguimos enxergar no olho do outro
aquela poeirinha mínima, aquele cisquinho pequeno. Interessante. Nós não conseguimos fazer uma análise de nós então ignoramos a existência de algo grande, nítido e absurdo, mas nós conseguimos examinar o outro de uma forma tão severa e tão minuciosa que identificamos coisas quase imperceptíveis. Deus disse: não julgue, não julgue, porque de fato nós não estamos habilitados, não somos competentes para essa tarefa, porque, queridos, o nosso juízo é muito rigoroso. O nosso juízo é muito severo. A maneira como nós tratamos os deslizes do outro é muito mais intenso do que tratamos os nossos. Como nós falhamos nisso? Como nós somos duros demais com pessoas que, em uma fase específica da vida, cometem determinados erros que nós reprovamos e condenamos e acusamos e agimos com uma severidade enorme, quando nós mesmos, na mesma fase da vida ou em circunstância parecida, provavelmente fizemos ou faríamos igual. Mas nós nos tornamos duros demais, severos demais, críticos demais. Ocupamos o trono do juízo, quando na verdade o exame deve ser um exame de nós mesmos. E sabe por que eu tenho falado tanto desse exame? Porque o objetivo de Paulo no texto é ver o aperfeiçoamento daqueles irmãos. O versículo 9, Paulo disse: e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. No versículo 11 ele disse: irmãos, quanto ao mais a Deus, aperfeiçoai-vos. Veja essa palavra, aperfeiçoai-vos. Mas a grande pergunta que fica é: alguém que não faz um autoexame, que não observa constantemente a própria vida, as próprias ações, será que uma pessoa que tanto evita a autoanálise, será que poderia ser aperfeiçoada? Será que alguém que simplesmente vive, não analisando a si, ocupando-se com o outro, será que ela poderia progredir, amadurecer e desenvolver? A resposta todos sabem. Quando a Bíblia fala sobre aperfeiçoamento, ela fala sobre ser completo no caráter, sobre ter uma maturidade, uma atitude centrada, equilibrada diante da vida, como alguém que consegue ajustar o que está fora do lugar e então está equipado para poder lidar com os dilemas da vida, com os obstáculos da vida, agindo de forma cada vez mais parecida com o agir de Deus. Lembra? Cristo disse isso no Sermão do Monte: seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que Paulo está dizendo de alguma forma é isso. Se ele está falando de aperfeiçoar, ele está falando sobre ser perfeito. E quando fala sobre ser perfeito, está falando sobre ser completo, maduro, capaz, habilitado para lidar nas circunstâncias da vida. E queridos, nós não ignoramos que as pessoas querem se aperfeiçoar, que as pessoas querem melhorar. Quem de nós não gostaria de vencer vícios, ser mais dominado por um domínio próprio, ter sabedoria, ter uma capacidade de se relacionar melhor? Qual de nós não tem um desejo que pode ser tratado como um aperfeiçoamento? Pense na pessoa que você quer se tornar. Agora pense, se você não fizer uma autoanálise constante, seria você capaz de alcançar a perfeição?
que tem traçado, planejado e talvez buscado? Querido, examine-se constantemente para que você possa identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as oportunidades que te cercam e para que você veja todas as ameaças que estão ao seu redor. E diante desse cenário, que você possa progredir, corrigindo, ajustando e se adaptando. E levando um lema: eu não examino o outro, eu vou examinar a mim mesmo. Eu vou examinar a mim e assim não serei julgado por ninguém. Eu espero, querido, que esse texto e essa pequena reflexão possa cair no seu coração, deixando um encorajamento. Examine-se para aperfeiçoar. Não fuja do exame, faça pausas para exame e não gaste seu tempo examinando o outro. A tarefa de examinar é uma tarefa que tem a ver com cada pessoa. E se nós queremos contribuir para o bem desse mundo, que a gente possa se olhar mais no espelho, que a gente possa refletir mais sobre nossa conduta, nossas convicções, nossos valores. E se nós melhorarmos a nós mesmos, já estaremos dando uma grande contribuição para o mundo, para o casamento, para a relação familiar, para o emprego, para a comunidade da fé. O mundo certamente será um lugar melhor, com pessoas que se examinam e pouco a pouco são aperfeiçoadas. Vamos pedir a Deus em oração que Ele nos ajude nessa tarefa? Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Oportunidade, Deus, de tocar num assunto que é vital. A nossa natureza, Pai, é orgulhosa e arrogante. O Senhor sabe disso. Com frequência, Pai, nós não queremos vasculhar a nossa vida, as nossas ações, porque nós não queremos encontrar aquilo que estamos tentando esconder. Mas, por favor, Deus, dá-nos humildade e coragem para que possamos buscar o aperfeiçoamento através de uma vida de autoexame, uma vida de coerência e prudência. Eu suplico ao Senhor, Pai, leva essa palavra ao coração de cada pessoa e ajude-nos para que possamos tomar as medidas corretas, fazendo o que é necessário, ajustando, adaptando, tudo para a Tua glória. E eu te peço, Deus, dá-nos graça para continuarmos desenvolvendo e aprendendo mais, e que as lições extraídas das cartas aos Coríntios possam ficar no nosso coração. Tudo tem a ver, Pai, com a Tua glória, e nós queremos, Deus, glorificar o Senhor com a nossa vida. Aperfeiçoa-nos, Pai. Faz-nos mais parecidos com o nosso Mestre e Senhor Jesus. E que os homens possam ver a nossa vida e que possam se sentir estimulados, Deus, a ser mais parecidos também com Cristo. É a nossa oração, com fé em Cristo. Amém. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de
graça e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu. Receitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Concluímos um ciclo. Eu gostaria, queridos, de fazer desse encerramento da carta um momento de levá-lo a um autoexame, a uma análise. Não fuja do exame, não fuja da observação. Isso se aplica para todas as áreas da vida. Quando nós negligenciamos as pausas para identificar fraquezas, forças, oportunidades, ameaças, deslizes, quando nós perdemos isso, nós nos tornamos alvos fáceis para o fracasso. E vejam, a maioria de nós nesse mundo tem fracassado. Quantos cristãos
que têm o Espírito Santo, que são morada de Deus, que têm a Bíblia Sagrada, que têm uma comunidade de fé que pode ser útil. Quantos nesse cenário tão favorável estão fracassando? Faça uma observação. Quantos cristãos que você conhece estão se aperfeiçoando todo dia? A impressão que dá é que com frequência nós vemos mais pessoas acomodadas, decaindo, do que pessoas sendo aperfeiçoadas em progressão. Querido, faça uma análise honesta. Deixe o Espírito de Deus te guiar nessa tarefa. Coloque-se debaixo do exame da Escritura Bíblica e trace uma meta de aperfeiçoar-se, de amadurecer. Que essa seja uma semana para isso e que você dedique os anos da sua vida em ser mais parecido com Cristo, que é a imagem de Deus. Espero que Deus te abençoe e que dos céus Deus derrame graça e paz e que Deus te torne cada vez mais parecido com Cristo, para que o mundo veja suas obras e glorifique ao Pai que está nos céus.